Tudo começou com uma perda. Moisés, o grande líder, o homem que falava com Deus face a face, agora estava morto. O povo estava parado diante do desconhecido. Uma promessa os aguardava, mas também havia medo, terra ocupada, muros gigantes. E então Deus fala com Josué, não para confortar, mas para encorajar. Seja forte, seja corajoso. Eu, vosso Pai, estarei contigo. Ali dava início a um novo ciclo, o fim de uma era, o começo de outra. Uma era de fé, de obediência, de decisões que virá a mudar o destino daquele povo. E o que Deus falou com Josué é exatamente o que Ele tem para falar com você hoje. Porque existem promessas na sua vida esperando para se cumprir. Mas também existem passos que só você pode dar. Essa é a sua hora. Você não clicou neste vídeo por acaso. Isso é um chamado de Deus. Agora é com você. Esse vídeo foi inspirado no livro de Josué, e uma das passagens mais marcantes deste livro é o capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sendo assim, nesse vídeo você encontrará a coragem que te falta nas Escrituras divinas. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Deus levanta Josué com uma missão: conduzir o povo de Israel à terra prometida. E é aí que começa uma nova fase, um novo tempo, um novo ciclo na história do povo de Deus. Um tempo de conquista, mas também um tempo de fé, de obediência e de dependência total daquele que nunca falha. O livro de Josué não é apenas um relato histórico. Ele é um chamado, um grito que ecoa pelos séculos dizendo: confie, obedeça, eu sou contigo. Porque a terra prometida não seria conquistada pela espada, mas pela fé. Não seria tomada pela força do braço, mas pela confiança no Deus que prometeu. Desde Gênesis, quando Deus falou com Abraão: a tua descendência darei esta terra, até aquele momento em que Josué ouve diretamente do Senhor: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Deus estava reafirmando o que nunca deixou de ser verdade. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. A promessa da terra não era apenas um pedaço de chão, era o símbolo da fidelidade de um Deus que guarda a aliança. Era o selo de que ele não se esquece do que diz. E quando ele promete, pode escrever: vai acontecer. Mas tem um detalhe, sempre tem. O cumprimento da promessa exige um povo que obedeça, que confie, que creia, mesmo quando os muros ainda estão de pé, mesmo quando os gigantes ainda estão na terra. Josué foi chamado para liderar, mas também para confiar. E Deus sabia que ele precisava ouvir isso mais de uma vez. Por isso, ele repete: sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa coragem não é a do mundo, não é a do herói de cinema. A coragem que Deus exige é fruto da presença. É a coragem de quem sabe que não está sozinho, de quem caminha mesmo com medo, porque ouve a voz do Pai dizendo: vai que eu estou contigo. No hebraico, a palavra usada aqui para coragem é amatz, e ela carrega a ideia de firmeza, de resolução interior, de uma força que não vem do exterior, mas de dentro, ou melhor dizendo, de cima. Porque quando Deus está no centro, até a nossa fraqueza vira força. Mas preste atenção, essa coragem está ligada diretamente à obediência. Deus não está dizendo: seja corajoso e vá fazer o que quiser. Ele está dizendo: sê forte e corajoso, para obedecer a minha lei, para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque a verdadeira coragem espiritual é aquela que obedece quando todos estão desobedecendo. É aquela que permanece firme na palavra quando o mundo inteiro diz que não vale a pena esperar. É aquela que age quando Deus manda e que para quando Deus diz: espere. Josué era esse homem, mas ele não nasceu pronto. Ele foi forjado, foi treinado aos pés de Moisés. Era servo antes de ser líder,
assistente, antes de ser comandante. Ele viu o mar se abrir, viu o maná cair, viu a nuvem guiar, mas entendeu: sem a presença de Deus, eu não dou um passo. Liderança para Josué não era status, era dependência. Ele buscava Deus antes de tomar decisões. Se humilhava, orava, esperava. Isso é o que diferencia os líderes levantados por Deus daqueles que se levantam sozinhos. A liderança de Josué aponta para Cristo. Assim como Josué conduziu o povo à terra prometida, Jesus é aquele que nos conduz à verdadeira Canaã. Josué é sombra, Cristo é a essência. Josué é figura, Jesus é a realidade. Mas Deus não apenas dá ordens e promessas, Ele dá presença. E essa é a maior garantia de vitória. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Isso muda tudo, porque o mesmo Deus que abriu o mar, agora está dizendo: eu estou com você. Essa palavra presença, no hebraico, é panim, significa rosto, face, proximidade. Não é uma presença distante, é uma presença que protege, que envolve, que guia. É presença de Pai, presença que entra no vale com a gente, que caminha no deserto com a gente, que não nos abandona na tempestade. E Deus continua dizendo: nenhum dos teus inimigos poderá resistir diante de ti, todos os dias da tua vida. Porque quando Deus está com você, não há oposição que prevaleça. Podem se levantar contra você, mas cairão por terra. Podem tentar te parar, mas o Deus que te chamou vai te sustentar. Você pode até se sentir pequeno, incapaz, inseguro, mas escute: o que sustenta a caminhada não é a sua força, é a presença dele. E essa presença, meu irmão, minha irmã, é tudo. É o maior recurso que um servo pode ter. Mas junto com a promessa e com a presença, vem o chamado à santidade, porque o nosso Deus é santo e Ele não compartilha sua glória com o pecado. Antes das maiores vitórias, Deus sempre dizia ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santidade é separação, é consagração, é deixar o que é comum para viver o que é eterno. Canaã não seria conquistada com as mãos sujas, e o nosso destino também não. Deus ainda espera um povo que se santifique, que o coloque em primeiro lugar, que viva de forma que o glorifique. Os cananeus foram julgados não apenas porque Israel precisava de terra, mas porque a maldade deles já tinha alcançado o limite. O juízo de Deus não falha. Ele é amor, sim, mas também é justiça. E Ele continua chamando o seu povo à pureza, à renúncia, à obediência, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O livro de Josué é um lembrete poderoso de que Deus cumpre o que promete, mas também é um alerta. O cumprimento da promessa exige fé, coragem, santidade e obediência. É hora de se levantar, como Josué se levantou. É hora de confiar, como Josué confiou. É hora de seguir, mesmo que ainda haja gigantes na terra. Talvez você esteja em um tempo de transição. Talvez o Moisés da sua vida já tenha partido. Talvez você esteja olhando para frente e só veja desafios. Mas escute a voz de Deus hoje dizendo: sê forte, sê corajoso, não temas, eu sou contigo. Examine sua caminhada, reflita sobre seu coração. Você tem obedecido? Tem confiado? Tem se santificado? O chamado ainda está de pé. A terra ainda está diante de você. A promessa ainda é real. Não se deixe vencer pelo medo. Não paralise diante dos obstáculos. E não se esqueça: quem anda com Deus pode até chorar hoje, mas verá os muros caírem amanhã. Porque o nosso Deus não falha. Ele cumpre, Ele sustenta, Ele conduz. E assim como Ele foi fiel com Josué, Ele será fiel com você. Caminhe com fé, viva com santidade, sirva com obediência e você verá a promessa se cumprir. Deus está contigo.